Olá, turma, mais uma vez, tudo bom? Gente, a aula de hoje nós vamos ver um pouco de potenciação. Eu queria que vocês, como eu falei na aula anterior, partir assim, as coisas vão se intensificando um pouquinho mais. E essa intensificação ela é necessária, principalmente que vocês olhem, né, tenham entendido os conteúdos anteriores, né, uma multiplicação, múltiplos, o que é múltiplos, né, divisores, aquela adição com números inteiros, né, subtração, multiplicação, divisão, aquelas regrinhas de adição com sinais iguais, sinais diferentes, na multiplicação e na divisão, jogo de sinal, mais com menos com mais. É muito fundamental, né, para a continuação da matemática de vocês entenderem isso, vocês estarem lembrando sempre disso. Hoje nós vamos ver potenciação. Nós vamos ver dois tipos de potenciação, né? Que na verdade nós temos três. Nós temos uma potenciação a simples, nós temos a outra potenciação que é com base negativa, e nós temos uma potenciação com expoente negativo. Porém, essa com expoente negativo ela fica um pouco mais para frente, porque ela depende de outros assuntos que nós vamos vocês precisam entender, né? Passar primeiro para vocês entender, para depois a gente aplicar ela. Mas não essas outras duas, né? A simples e a com base negativa também requer muita atenção. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui de uma potenciação. Na potenciação nós precisamos entender deixa eu colocar o nome aqui. Nós precisamos entender os elementos de uma potenciação, gente. É fundamental a gente entender isso. De que forma, né? O que é que a gente precisa entender? Porque tem, né, algumas coisinhas na potenciação que é fundamental. Quais são elas? Como eu já estou falando, os elementos, né? Então, os elementos que compõem uma potenciação é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui de uma potenciação de 2 elevado à terceira potência. Na potenciação, nós temos tem até a questão da leitura, né, da potenciação, que é interessante também vocês aprenderem, né, como se lê uma potência. Então, assim, na potenciação nós temos esse número aqui embaixo. Nós temos um número embaixo e um número em cima. Esse número de baixo, ele é chamado, eu vou colocar aqui porque daqui na frente eu vou resolver. Ele é chamado de base. Na potenciação, esse número aqui, ele é chamado de base. Esse outro número aqui em cima, ele é chamado de expoente. Ele é chamado de expoente. Então, lembrem-se sempre desses nomes. Isso aqui é fundamental, gente. Porque quando for nas questões, a gente pode perguntar, resolva uma potenciação de base 2 e expoente 3, né? E aí a gente fica perdido. Então, o que é base? O que é expoente? E como é que resolve isso aqui? Vou explicar agora. Eu tenho uma base 2, eu tenho uma expoente 3. Existe uma regra na potenciação em que diz o seguinte: repete-se a base quantas vezes o expoente mandar. Então, repete-se a base quantas vezes o expoente mandar. Por isso da necessidade de aprender os nomes. Então, olhando aqui, quem é a base? A base é 2. Quem é o expoente? O expoente é 3. Então, aplicando a regra que diz que repete-se a base quantas vezes o expoente mandar, nós vamos resolver agora, vamos ver agora. Então, como a base é 2 e o expoente é 3, então eu vou repetir a base 3 vezes, utilizando
o sinalzinho de vezes na base. A base não é 2, o expoente não é 3, eu repeti a base 3 vezes. Se a base fosse 4, repetiria 4 vezes. Se fosse 5, 5 vezes. Quem manda a gente repetir a base é o expoente. Então, nesse exemplo aqui, o expoente mandou eu repetir a base, que é 2, 3 vezes. Agora, como tem o sinal de vezes aqui, nós vamos resolver. Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Cuidado para vocês não fazerem isso aqui, ó, multiplicar esse por esse, tá? Não pode, não dá certo multiplicar a base pelo expoente. Tem que aprender essa regra, conservar a base, repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Um outro exemplo aqui, eu vou pronto, esse 8 aqui, que é o resultado, né? Depois eu volto para outro exemplo. Esse 8 aqui, que é o resultado, é o que chamamos de potência. É chamado de potência. Então, esses 3 elementos aqui na potenciação é fundamental que vocês saibam e que vocês aprendam. O que é uma base na potenciação, o que é o expoente e o que é a potência, certo, gente? Então, não esqueça disso. Eu vou colocar aqui um outro exemplo aqui. Vou colocar aqui base 3, expoente 3, pronto. Base 3, expoente 3. Aqui, se vocês fizessem, dessa forma aqui, 3 vezes 3 daria 9. Está errado, porque vamos aplicar a regra e vocês vão ver que não dá 9. Eu tenho a base 3 e o expoente 3. Então, o expoente está dizendo que eu tenho que repetir a base, que é 3, quantas vezes ele for. Então, o expoente não é 3, então eu tenho que repetir a base 3 vezes. O mesmo número, 1 vezes 3, sempre utilizando o sinal de vezes, tá, gente? Não é de mais não, viu? Não é mais, é vezes. Pronto, repeti aqui, a base não é 3, o expoente não é 3, eu repeti a base quantas vezes? 1, 2, 3. Agora vocês vão ver, se fizer aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, e que está errado, né? A forma correta é essa aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Então, essa é a resposta. 3, repetido 3 vezes é 27. Certo, gente? Então, prestem bem atenção nesse detalhe. Deixa eu colocar aqui 7 ao quadrado. Quem é a base? A base é 7. Quantas vezes eu vou repetir o 7? O expoente é 2, então só posso repetir o 7 2 vezes. 7 vezes 7, 49. Então, muito cuidado na aula da potenciação. Não é para multiplicar a base pelo expoente, nunca. Isso é errado. Então, a necessidade de vocês aprenderem a regra. Na potenciação, repete-se a base quantas vezes o expoente mandar. Se o expoente for 10, vai repetir a base 10 vezes, multiplicando, sempre multiplicando. Não importa, não tem problema, tá? E aqui, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos uma outra potenciação, uma potenciação, eu vou dar um exemplo aqui, é uma potenciação com base 10. O que é potenciação com base 10? Com um número embaixo, que é a base 10. Então, como resolver uma potenciação com essa base? Temos potenciação também com expoente 0. Então, são coisas que nós temos que ficar atentos. Gente, quando vocês pegarem uma potenciação em que a base é 10, como é que nós vamos resolver? Aqui eu precisaria, para economizar tempo,
eu iria colocar aqui, repetir o 10 5 vezes. 10 5 vezes. Porém, quando a base, isso somente quando a base for 10. O que é que vocês precisam fazer aqui? Basta colocar o 1 e a quantidade de zeros é o mesmo número do expoente. Qual é o número do expoente aqui? Não é 5? Então eu vou repetir aqui 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Separando aqui, 10 elevado à quinta potência é igual a 100 mil, tá? Então, basta vocês fazerem isso. Se eu colocar aqui uma base 10 com o expoente 8, a mesma coisa, eu vou colocar o número 1 e vou repetir o zero aqui 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separando aqui de 3 em 3, 100 milhões, tá bom? Então, uma base, uma potenciação, né, com a base 10 é isso, só precisa fazer isso, porque se vocês forem fazer aqui, repetir o 10 elevado à terceira potência, vamos ver, eu queria 10 vezes 10 vezes 10, que é igual, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, pronto. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. 10 elevado ao cubo é igual ao 1, que é o do 10, e quantos zeros eu vou repetir? 1, 2, 3, deu quanto? Aqui deu 1000, aqui também deu 1000. Então, para cortar, né, o tempo, gasto de tempo, só basta vocês fazerem isso, tá certo, gente? Então, deixa eu apagar aqui para vocês verem a potenciação com base ou com o expoente zero. Esse aqui é o mais simples. Toda vez em que uma potência ela tiver o expoente zero, eu vou botar aqui potenciação também com o expoente 1. Pronto. Uma potenciação com o expoente zero, o resultado, segundo uma regra, agora aí foram os matemáticos que criaram isso, aí não sei dizer exatamente porquê, mas diz o seguinte: que quando nós temos uma potenciação com expoente zero, o resultado é sempre 1, vai ser sempre igual a 1, e isso quando o expoente for zero, tá? Já esse aqui, uma potenciação com expoente 1, o resultado vai ser sempre igual à base. Quem é a base? 5, porque 5 elevado a 1 é repetir o 5 apenas uma vez. Então, por isso que diz que vai ser sempre igual à base. Então, gente, mais uma vez, eu espero que vocês consigam praticar aí direitinho. E qualquer dúvida, tá? Só mais uma vez, sempre estar falando com os monitores, tá bom, gente? Então, uma boa sorte e até mais.